Pronto, voltou. Sim, voltou. Pois o link não é meu, é da CNM, então a Alice teve que vir a correr para pôr o link outra vez para nós. Oi. Oi, César. Caiu isso? Sim, sim. Então, como eu estava dizendo, eles têm um nível de organização, né? Talvez, assim, algumas pessoas lá, eles têm um nível de organização institucional. Eu acho que essa que é a grande diferença. Eles têm um nível de organização institucional, mas eles também têm um individualismo muito fortalecido em termos de vivência de comunidade. Então, seriam esses dois pontos. Eles têm uma organização, sim, inclusive uma organização institucional, porque eles têm ali um conselho, eles são todos organizados nesse sentido, mas a gente percebe algumas fragilidades na questão de comunidade, né? Então, seria mais ou menos essa questão. Acho que é uma ameaça aqui que eu poderia pontuar seria exatamente a continuidade da comunidade. Já coloquei aqui. Já, né? Pronto. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu sei que eles têm também lá a questão do saneamento e etc. Não sei se acham que isso é uma fraqueza ou não. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Eu tenho uma reunião hoje na CNM, só que ela está hiper atrasada, então eu vou esperar, enquanto eu espero que ela se inicie, vou ficar aqui com vocês acompanhando. Por isso que eu estava ausente, mas agora eu vou estar aqui e daqui a pouco eu tenho que sair novamente, mas podem continuar aí a discussão. Bom dia. Está com som. Tá bem. Eu ainda estava nas forças, eu acho que o fato de ter energia solar em algumas casas é uma força também interna. É a sustentabilidade, né, da comunidade. A questão da sustentabilidade eu acho que é interessante. E a preservação ambiental, né, também, que eles cuidam, né, essa beleza natural está preservada, né, preservação da floresta. Sim, em termos de fraquezas, acham que há mais alguma coisa a acrescentar? Fraqueza? A questão do saneamento, né? Ausência de saneamento. Então, mas aí é meio conflitante, né? Ter a força e ter a fraqueza. A gente está falando de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo não tem essa questão de saneamento, né? Eu vejo aí um certo conflito. Talvez, assim, a gente tenha a sustentabilidade, mas, assim, através de uma questão de cooperativismo, eles conseguiriam atender melhor a questão do saneamento, atender melhor a questão das placas solares, né? Então, acho que ajudaria nisso. Eles têm a iniciativa, mas precisaria ter mais em força para toda a comunidade. É uma fraqueza a questão do saneamento, aí é a oportunidade de buscar parcerias para isso, aí já vira uma parte do tem a oportunidade. Porque, querendo ou não, o saneamento é uma sustentabilidade. Sim. A gente viu lá, por exemplo, que teve uma questão que faltou água nos banheiros, em determinado momento, né? Então, tem uma necessidade, né, disso. Se a gente for pensar em atendimento turista, dessa parte toda, então tem que ter um olhar para isso. Então, eu ainda viria como fraqueza mesmo. Rose, uma pergunta também, ó. Com relação ao acesso à comunidade, tem rotas que de tempo em tempo, como se fosse um ônibus de tempo em tempo, sai para a comunidade? Ou parece que tocou no assunto, que não sei se era 3 vezes na semana, alguma coisa assim. Tem alguma limitação de logística aí de fazer essa visita desses horários? Tá mudo? Está sem som, está sem som. Então, tem uma coisa que é prática deles, lá eles têm barcos, né?
que eles podem estar se deslocando, tem barcos daqueles que eles nos levaram até lá, e tem alguns que têm barcos maiores. Então, eles fazem esse processo de deslocamento. E tem também via Monte Alegre, que é um outro município, que você atravessa aqui de balsa, quem tem carro, põe o carro na balsa, atravessa de balsa, e lá tem um ônibus que faz esse processo. Mas, geralmente, as pessoas preferem ir de barco, que é mais rápido, né? E, por exemplo, o local para esses barcos, depois que ele deixou a gente, ele volta para a cidade ou ele precisaria ter em algum ponto para ficar lá atracado, esperar, alguma coisa Eles nessa têm, a linha? grande maioria deles tem pequenos portos, né? Assim, de pequenas embarcações deles. É que eu não sei se seria uma fraqueza essa questão aí de logística para receber mais barcos de uma vez lá, porque eles tiveram que pegar nós lá, vocês tinham uns 4, 5 barcos lá para fazer esse caminho. Dependendo disso, pode ser algo como uma fraqueza, essa questão logística para receber lá um fluxo de visitantes. Não sei se aplica, né? Na verdade, eu fiquei pensando. Sim. E uma outra fraqueza também seria a questão da energia elétrica, né? De ter que isso acaba acontecendo aí o processo aí da pesca, né? Tirar tudo, levar, não tem De guardar. não tem onde manter aí, tirar toda a energia. A fraqueza seria E agora, a gente fica agora 3 vezes na semana, a gente não pode da baixa do rio, né? Aí durante 6 meses depende unicamente basicamente de uma atividade econômica, né? Que é a pesca, e durante 6 meses do ano eles não conseguem, né? Só na cheia, né? Na baixa, não é isso? Acho que na Baixa eles conseguem pescar, mas aí é a comunidade que não alaga, né? Isso. Essa questão desse período cíclico aí, em função da alta e da baixa do rio, né? 6 meses. Uma sim, em 6 meses consegue plantar, em 6 meses consegue pescar. Era de usar a van, só que aí vem cedo, na hora que a van tá deixando as crianças na escola. Não, mas começa às 9 horas aqui. A não ser que eles deixassem as crianças E até lá o restante. e pegava eles. Eu acho que eu não sei como é que a gente poderia definir aqui dentro, mas essa própria percepção deles de aproveitar esses 2 momentos, né? Eles aproveitam tanto o momento da cheia quanto o momento de seca. Eles são ali o maior produtores de melancia, então eles abastecem a cidade. Porque quando termina aqui em Santarém, na área rural daqui, existe a sazonalidade da produção, é quando se compra da várzea, porque é quando a várzea está produzindo, e eles aproveitam bem isso. Talvez eles não saibam ainda fazer essa parte dos custos, né? Que foi uma coisa que o Osni até percebeu lá, que é tudo muito de senso comum. Essa questão dos custos, de se eles estão tendo lucro ou não. Então, assim, eles têm essa questão da produção, da atividade produtiva, eles entendem essa sazonalidade, eles conseguem se preparar para essa sazonalidade, mas eles têm essa dificuldade no sentido do entendimento, da parte mais técnica do processo, né? Oi. Eu também acredito que seja uma fraqueza essa questão, não sei como escrever isso, mas essa maturidade para fazer negócios, talvez, porque assim, tanto para formular preço, depois do que eles vendem, para depois passar a receber alguém, como que eles se comportariam com relação a isso. Eu colocaria que a dependência de uma atividade econômica seria uma fraqueza, assim, de não ter
outras oportunidades. De um modo especial e particular, está ligado também a este evento. É este senhor que aparece nesta foto, acompanhando a Desculpa, Fátima, está aqui alguém com o microfone ligado. Acho que Acho que é a Marta. entrou. Sim. Não. Já desligou. Podes só repetir, Fátima, desculpa, é que não consegui ouvir bem. Eu consideraria como uma fraqueza a dependência de uma única atividade econômica, Mas eles têm não ter outras oportunidades de geração de renda. Porque eles têm o peixe, eles têm a melancia. Pesca e agricultura, né? Mas, assim, ou não a dependência, uma fraqueza seria não desenvolver outras possibilidades, outras formas de renda. Outras oportunidades. Eu acho que seria essa questão da oportunidade, por exemplo, pensar no artesanato, pensar em alguma outra coisa que a comunidade pudesse desenvolver e criar para também como uma oportunidade. Outra fraqueza, eu acho que seria, em termos assim, a distância, né? Em questão de acesso a condições mesmo de saúde, enfim, por mais que tenha ali de estrutura, né? O fato de eles estarem mais distantes e mais isolados, assim, entre aspas, eu acho que isso é uma fraqueza em questão estrutural de saúde. Eles estão um pouco aí à margem, né? Se a gente pode dizer assim, da estrutura. Até queria aproveitar aqui para perguntar como funcionam esses atendimentos de saúde, já que tocamos no assunto, se é semanal, se tem atendimentos mensais, como é que funciona isso aí? Rosi. Até pensar, assim, por exemplo, se o turista está lá e leva uma mordida de cobra, alguma coisa assim, né? Como é que se tem que voltar para a cidade, ou se lá tem como se tem algum agente que está lá, né? Uma coisa assim. Pelo que eu entendi do que eu falei lá com eles têm mesmo que ir à cidade, lá não há médico, mas não sei se uma vez por mês ou periodicamente vai lá algum médico fazer um check-up ou qualquer coisa assim. Até comentaram que tem a possibilidade, eles têm barcos que fazem as rotas lá, que trazem os consultórios junto e tal, mas eu creio que para pronto atendimento é correr para a cidade. Também acho que sim. Olá, Igor, tudo bem? Olá, tudo bem? Só avisando que a Rose foi ao banheiro aqui rapidinho, ela já está voltando. Ok. Obrigada. Então, a distância seria um outro fator, né, de fraqueza. Que ali a gente colocou a logística, uma coisa para receber os visitantes e tal, a logística. Mas logística é uma coisa. E em termos de saúde seria uma fraqueza? Eu diria que a infraestrutura de modo geral, né? Imaginar que nem isso, conversaram lá a questão, por exemplo, de local para os visitantes ficarem. Não tem. Saúde, não tem. Acessibilidade com relação à tecnologia lá do 3G, por exemplo, não tem. Acho que é falta de estrutura, né? Isso, fraca de infraestrutura. Uma coisa aí que Socorro pode ajudar bastante, que vive turismo. Você acha que lá eles têm muito bem mapeado o que ser explorado para turismo lá? Não sei se como uma rota, enfim, alguma característica que assim, está bem claro que é esse papel, esse é a nossa essência, é isso que a gente vai explorar. Você enxergou que tem isso bem claro lá? Eu acho que tem a identidade, né? A identidade ali assim, para mim ficou clara, né? Eles poderem oferecer toda aquela experiência, um trabalho
da gastronomia, né, de compartilhar um pouco daquela realidade local. Eu acho que ali já teria algo assim mapeado. Mas aí precisa de todo esse outro restante, né? Então, eu penso que, por exemplo, estava conversando com um dos rapazes lá, agora eu não lembro mais o nome dele, eu acho que era o presidente, que era o vereador lá. Eu fui com ele num canto lá e eu contei da experiência que a gente teve visitando lá aquela floresta alagada. E isso eles não exploram lá, então, assim, entendo que é uma oportunidade de identificar ainda algumas características que eles têm que podem ser mais exploradas. Sabe que é natureza, mas o que da natureza? Então, esse é um ponto que eu acho que eles ainda precisam amadurecer o que mais, assim, exatamente o que pode ser explorado de cada uma da sua essência. É pesca, vou pôr a turma num barco e fazer uma questão. Vou pegar e fazer uma visita numa floresta alagada, vou levar para conhecer tanque de peixe, sabe? Não sei como escrever isso também, mas penso que descrever essas atividades. Assim, isso sim, Hein, gente, olha só. Essa parte toda, assim, a montagem, assim, a identidade existe, mas precisa se trabalhar isso, desmembrar, né? Fazer toda a estratégia, o plano de trabalho. Isso, alguma coisa nessa linha. Hein, gente, olha só, não só uma questão para a gente pensar, assim, porque a gente falou desse potencial, né? Para o turismo de experiência, etc. Agora, primeiro tem que conversar com a comunidade se ela quer isso, entendeu? Se ela e ela se preparar para isso, né? Que há um potencial lá, né? Mas eu acho que tem que preparar a comunidade, né? A comunidade tem que estar ciente desse processo, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, então tem que se preparar e até pensar na infraestrutura. Se isso for acontecer, dá para começar devagarinho e à medida que for entrando recurso, né? Mas eu acho que tem que ser uma questão conversada com a comunidade, né? A comunidade tem que ter ciência de que ela quer explorar isso, né? Que isso é viável economicamente, né? Receber uma capacitação, né? A gente... Então, assim, primeiro tem que ver se eles querem isso, né? Isso vai mexer com a vida deles, enfim. E aí, se quiserem, aí tem que ser uma preparação até para que isso aconteça de forma, né, paulatina, sendo testado, avaliado, entendeu? Eu então, acho que... Cuidado com isso para não violentar a comunidade, né? Então, e começar, inclusive, empresas querendo se apropriar lá de áreas da comunidade e tal, para ficar um negócio, né, explorar turisticamente, inclusive explorando o próprio pessoal de lá. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que aquele grupo demonstrou ter essa vontade, mas eu acho que o que precisa ser mais mostrado para o restante da comunidade, né? E também mostrar o que é trabalhar com o turista, né? Mostrar exatamente isso, todos desmembrar tudo isso, né? O que precisa ter, principalmente essa questão de capacitação, eles precisam ser preparados, né? Talvez não a comunidade inteira, mas a partir do momento que você tem um grupo que já queira, já também é uma oportunidade isso, né? Só pegando aqui no que o César disse, que acho que foi uma coisa que foi lá falada, era isso aqui em termos de ameaças, de haver essa apropriação por parte de empresas turísticas e investidores que depois quisessem, pronto, usar a comunidade para lucro próprio em vez de envolver a comunidade no potencial turístico que eles têm. Acho que era uma coisa que se poderia pôr, se calhar, aqui nas ameaças. Eu concordo, e ainda colocaria como uma fraqueza, até que tem relação, que é a questão de disponibilidade de capital. Então, a comunidade ela não tem tanto dinheiro assim. Então, assim, uma empresa que chega com um pouco de dinheiro, ela pode tirar uma vantagem que os moradores lá não conseguem. Então, acaba sendo até não sei se uma fraqueza, enfim, mas a disponibilidade de capital é um ponto que merece atenção. Indisponibilidade de capital é uma fraqueza, né? Ela não tem, mas enfim. E acho que eles comentaram também que eles não têm um centro comunitário, né? Isso para eles eles entendem como uma fraqueza, né? Sim. Mas aí a gente falou mais de infraestrutura geral, assim, de água, luz, não, espaço físico mesmo. A gente falou pragas e infraestrutura de espaço físico. Tá. Mas acho que isso inclui-se aqui na parte das infraestruturas, não era? Isso tínhamos falado. Sim. Então, aqui em termos de ameaças, pronto, inclui aqui a apropriação / aproveitamento por parte de investidores externos.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Vamos pensar. Rosilene, tens o som desligado. E uma ameaça, acho que seria ali a presença dos atravessadores, né? A gente ainda vê, e assim, uma das coisas que eu achei interessante é que alguns que estão dentro da associação são atravessadores. Isso aí. Dentro da própria comunidade, né? Então, acho que isso é uma grande ameaça no próprio processo todo de organização e tudo. O Osni estava até com medo de jogar ele no rio, com as piranhas. Ele disse, como que eu vou falar aqui que o próprio atravessador está dentro da associação? Eu digo, menino, não fala, pelo amor de Deus. Mas é uma ameaça. A própria questão da degradação, né, ambiental, local, né? Se acontecer essa questão do turismo aí de forma não planejada, né, e sem a participação da comunidade, pode criar problemas aí, né, que vão acabar contribuindo aí para a questão da degradação, né? Tem algumas situações também no turismo que são negativas, né, que podem ter um lado, por exemplo, eventualmente uma exploração sexual, turismo, uma descaracterização do local por meio, vamos pensar aí, vem muitos visitantes estrangeiros, enfim, brasileiros, e pode gerar prejuízos assim, para o modo de vida em si, tem, aí, aumenta dos preços, enfim, mas aí especulação, aí o pessoal já falou, investidor. O turismo ele traz tudo isso, né? Exatamente. Acho que é essa consciência que é interessante ter das ameaças. De uma certa forma, o turismo traz toda uma questão de desenvolvimento econômico, mas ele também carrega algumas ameaças que precisa começar a preparar o terreno, né? E isso vem, essa questão vem junto com o turismo, assim, Segurança, enfim, né? Tem o outro lado também. Também acho que aqui a questão de poderem haver conflitos mesmo dentro da comunidade, porque nós vimos lá que o peixe que eles pescam é deles, o dinheiro que eles fazem é deles, e em termos turísticos, como é que isso ia ser articulado? Ou seja, o dinheiro que eles iriam angariar por meio do turismo, como é que iria ser distribuído, como é que iria ser feita essa gestão? Acho que também pode ser aqui uma ameaça. Nesse momento, talvez a associação, o fortalecimento da associação seja o caminho, né? Fica imaginando, se alguém, todo mundo combina de não pescar, aí tem na teoria condição de pescar lá os peixes. Um resolve ir, isso seria um problema, né? Que cai nisso que a Rafaela comentou aí. E eu acho que tem que haver aqui uma capacitação forte em termos organizacionais da própria comunidade, que eu acho que está muito em falta, não só para a questão depois de gerir o turismo, sim. Eu acho que é preciso estabelecer muito bem um plano estratégico antes de enverdar exatamente por esse caminho, se calhar depois com pequenas ações que vão testando e tentando perceber por tentativa e erro, mas antes disso, ou seja, paralelamente à questão de apoiar, a fazer um planeamento estratégico, é também capacitar para eles realmente funcionarem enquanto comunidade em termos hierárquicos, estruturais, que eu acho que percebemos todos que isso não existe, não é? E enquanto isso não funcionar, eu acho que eles aí correm um sério risco, não é? Estamos a falar das ameaças, primeiro de desagregarem mais do que aquilo que eles já estão desagregados, e depois outro risco a seguir, relativamente à abertura ao turismo, que é perderem a sua própria identidade, não é? Há um sério risco, se as coisas não forem feitas com peso e medida, de eles perderem aquilo que é o que é atrativo neste momento. Quer serem genuínos, quer serem atrativos, não é? E acho que há um trabalho prévio, e eu acho que acima de tudo há um trabalho prévio muito forte a fazer. Já agora, boa tarde, peço desculpa aqui pelo atraso. Boa tarde, Marta, tudo bem? Tenho muitas saudades vossas. Ali foi colocado o conflito da comunidade em ameaça, isso não é algo interno? É um conflito já existente ou uma ameaça
Não, era aquilo que eu tinha falado em termos de... Não sei, a Ana ia falar qualquer coisa? Não, então, eu acho que a partir do momento que você começa a criar... Sim. Cria dentro da comunidade um conflito de interesse. Então, uns querem para um lado, outros querem para o outro. Era nessa linha, sim. Isto não tem a ver com a fraqueza que a comunidade tem a ver com a ameaça depois de começarem... Sim, que pode vir a acontecer, exatamente, sim. É isso. Eu acho que também de ameaça a gente poderia, pensando em, eventualmente surge uma nova... Pensando em coisas externas, né? Novas doenças, enfim, essa questão geral aí, global, né? De doenças, de epidemias, pandemias, a questão da alta do custo dos combustíveis, aí os barcos, o barco, não sei o que, ele era movido ao quê? Aquele barco grande que nós fomos. As canoas, ok, dependem disso, mas o alto custo, a inflação, eu acho que tudo isso pensando na locomoção deles próprios, no desenvolvimento da comunidade, isso também... Cenário econômico, né? E eu acho que ainda há aqui outra ameaça que devemos considerar, que é, a partir do momento em que eles vão abrir ao mundo, se calhar vai aumentar as hipóteses de um êxodo da própria comunidade, porque eles vão ter contacto, justamente se calhar a camada mais jovem, com outras realidades, não é? Externas, que se calhar podem gerar uma vontade maior de sair da comunidade, correndo o risco da própria comunidade terminar. Verdade. Mas eu vejo pelos dados, Marta, mas também consigo ver o contrário deles a começarem a enxergar que eles têm uma oportunidade dentro da comunidade deles e que eles não precisam sair de lá como para buscar outro tipo de renda. Acho que é uma via de duas mãos isso. Você pode perder, mas... Poderá ser. Mas, por outro, eu acho que, se calhar, os estímulos externos podem ser superiores. Não sei, estava aqui a pensar naquilo que é a realidade deles e que vivem muito no mundo fechado e que a realidade é aquela para aqueles jovens, não é? A partir de determinada altura, se calhar, os estímulos podem ser superiores, não é? Ô, Marta, mas eu vendo aqui, eu vejo, comparo muito com algumas coisas que acontecem em Socorro, e a gente mexe muito com a questão do turismo rural e a gente sente essa mesma dificuldade. Muitos jovens que querem ir para fora, né, e com esse grande potencial de receber o turismo, né, o turista dentro daquela comunidade dele, dentro daquela realidade de um bairro rural, né? E a gente também vê que muitos jovens estão voltando ou os mais velhos estão aproveitando isso e criando oportunidades. Então, a gente tem realmente essas tem duas... Dois, né? Tem os dois. É uma ameaça, mas é uma oportunidade. Uma possibilidade de mantê-los e um risco deles saírem, né? Então, tem os dois. Eu acho que uma outra ameaça também seria a poluição do rio Amazonas, alguma coisa assim, alguma coisa que venha de algum desastre natural, alguma coisa que, né, interfira no... acho que eu estaria aqui. A Rose tá online aí? Rose? Sim. Tô aqui. Rose, tire seu crachá. Como que é o vínculo deles com relação ao poder público municipal? Você entende que as demandas são atendidas, não são? São próximos? A gente teve, bem depois logo na semana seguinte da ida de vocês, houve uma reunião dos representantes com o secretário de turismo, com o prefeito. Eu não sei te dizer, assim, eu sei que uma das coisas foram algumas questões que foram levantadas durante essa visita, né? Que acabou que havia um representante da Secretaria de Turismo lá e ele conseguiu ouvir, e além de ele ser um representante da Secretaria de Turismo, ele é da comunidade, ele mora na comunidade. Então, eles fizeram essa reunião com o prefeito, acredito que para alinhar, né, aproximar aí essa comunicação e as suas demandas com o poder público. Porque às vezes também a comunidade ela se fecha muito, né? Uhum. Ela não quer muita presença do poder público. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu vejo muito positivo também da visita foi essa abertura, tanto no sentido deles vieram vários representantes lá,
e junto com o secretário de turismo, e eles conversaram com o prefeito, e eu creio que algumas questões devam avançar nesse sentido. Mais alguma coisa que querem aqui acrescentar? Se não podemos passar para a análise do município no todo. Se quiserem fechar aqui esta análise da comunidade, se todos estiverem de acordo. Ok. Oportunidade. Na verdade, desculpa, pode falar, socorro. A minha questão é com relação ao licenciamento, se a prefeitura tem alguma questão com licenciamento para eles operarem turismo lá, tem alguma restrição que poderia implicar, Rose, alguma coisa nessa linha? Tem algum alvará? Tipo isso. E por isso que eu tinha perguntado a questão da proximidade, porque o poder público ele tem alguns mecanismos que pode favorecer ou não alguma atividade, né? Então, assim, se tiver alguma questão de que o poder público trava em algum momento essa exploração, já cai por terra tudo isso que a gente conversa. Mas eu acho que a Rose está respondendo mensagens. Ela está respondendo mensagem. Perfeito, gente, perdão. Que hoje aqui está bem, assim, aquele monte de coisa. Desculpe. Pode perguntar, Bruno, novamente? Não, a questão de licenciamento. Hoje a prefeitura tem, que nem, por exemplo, apresentaram lá sobre o SIM. Vocês apresentaram a execução do selo, tá, a operação dele. Eles têm alguma restrição de legislação ou incentivo com relação à legislação? E isso poderia ser um empecilho, uma ameaça, alguma coisa nessa linha, ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente tem aqui o programa Morar Legal, que faz todo esse trabalho vinculado à Secretaria de Habitação. Nós temos também a SEMA, que ela tem a competência de fazer licenciamento, e a gente tem uma boa relação também com a SEMAS, que é do Estado, nesse processo de licenciamento, né? Ali é uma área, se não me engano, é uma área de assentamento, se não me falha a memória, ali é uma área do INCRA, tem uma vinculação ali com o INCRA, e isso não seria um problema. Obrigado. Não sei se isso pode pôr aqui nas oportunidades. Isso acaba por ser do ambiente externo. Colocar como oportunidade também a cooperação do nosso próprio trabalho, né? A própria cooperação internacional, captação de recursos, parcerias, além, a gente já falou ali, mas a gente falou de cooperativismo, associativismo, né? Estamos esquecendo de nós aí, né? Essa é a verdade. E ali eu acresceria, Rafaela, de potencial turístico para o segmento de potencial turístico para o turismo de base comunitária, né? Que é seria o tipo de turismo. O segmento mais específico. Um turismo que está em alta, né? Principalmente. Rosa, outra pergunta. Outras comunidades, elas podem passar a ser concorrente de Pixuna por turismo? A gente só está falando de Pixuna, né? Tem outras comunidades ali. Ela sofreria de alguma maneira com alguma concorrência ou não? Acho que, na verdade, potencializaria ainda mais a questão do turismo comunitário. Porque, por exemplo, a equipe que veio fazer o diagnóstico, ela foi para essa área também do Pixuna, mas ela foi para uma outra comunidade, que é a área do Tapará, na verdade. Eles foram para uma comunidade um pouquinho mais acima, onde eles têm lá a questão do artesanato. Então, na verdade, eu acho que fortaleceria ainda mais essa questão do turismo comunitário, de base comunitária. É porque eu lembro que eles comentaram, tem comunidade... No fundo era pensar como um cluster, não é?
se pensarmos nesse universo como um cluster, acabava por ter mais alcance e ser mais atrativo. É porque eu lembro que o comentário que tinha comunidade que já chegava energia. Então, se essa comunidade começar a explorar também esse caminho aí de turismo, ela pode ter um atrativo que a Pichuna não tem. Então, não sei eu entendo que no geral ela traz que é mais uma experiência, que fortalece o grupo como comunidades que entregam experiência, mas a comunidade sofreria com alguma competitividade. Hein, gente, olha só, eu penso que talvez, hein, Rose, talvez fosse interessante pensar numa rota, né? Que aí você poderia incluir outras comunidades. Claro que tem que definir bem isso, por exemplo, quem gostaria de pescar poderia passar por Pichuna, quem gostaria de ver artesanato, né? Ou na mesma rota, né? Tem a questão do artesanato, tem outra rota que é a questão culinária, não sei, talvez assim. Claro que a gente também não dá para começar botando muitas comunidades, né? Você perde talvez começar com uma, duas e depois ir ampliando, né? Medida também da estrutura. É isso que eu ia colocar. Né? Que fala do Bruno, né, com essa pergunta, seria uma oportunidade realmente de desenvolver outras comunidades e fazer o mapeamento de uma rota, né? Isso. Eu acho que a partir do momento que se criar um modelo com essa comunidade, pode ser replicado e agregado com outras comunidades. Acho que é importante montar o primeiro molde, né, de como seria, para depois replicar. Perfeito. Fazer uma experiência, né? Uma experiência primeiro, né? Com uma comunidade, depois ir ampliando, né? Devagarinho. E também não dá para começar com todas as comunidades. Você perde, né? Talvez assim, uma ou duas, e aí depois ir ampliando, né? Até para ver o que cada comunidade pode oferecer, né? Para não ser a mesma coisa, porque senão ele vai para Pichuna ou vai para outra, né? Talvez ele tenha experiência de alguma coisa interessante numa, depois a outra ofereça outra experiência, né? E assim sucessivamente. Ser como uma experiência piloto, depois também seria mais fácil de replicar noutras comunidades. Exatamente. E uma vez que também, se calhar, vai ter que haver alguma limitação em termos de número de pessoas, não é? Porque pela dimensão das comunidades, é impossível estar de portas abertas sem algum controle. O facto de ter aí uma rota definida ou agregar aqui mais algumas comunidades a esta oferta poderá também maximizar em termos de visitantes. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que podemos seguir, Rá. Sim? Ok. Vou fechar aqui então. Bom, agora a gente vai entrar então na questão da análise de tudo, né, como um todo, que a gente viu em Santarém. Acredito que a gente não vai ter tempo de terminar, porque já são 11h10 e teremos 20 minutos, mas a gente já pode começar e no próximo encontro a gente retoma isso também. Não sei, Liz, não sei se... Eu também fiz um mapeamento mais ou menos das sinergias e tenho ali umas conclusões. Não sei se queres que eu passe só isso e deixamos isto para a próxima... A devolutiva, né, do que a gente anotou? Pode ser. Que aí a gente deixa tudo sobre Santarém como um todo na próxima reunião, né? Tá bom, pode ser. Só aproveitar, Railise. Oi. Só aproveitar para te perguntar a questão lá do resultado final lá da seleção. Você tem ideia de vai sair? A gente está terminando de fazer esse documento. A gente já está fazendo isso, deu uma pausa agora para a reunião, mas a gente está terminando. A ideia é que a gente lance até sexta-feira. Como amanhã é feriado, né? Então amanhã não tem dia de trabalho, aí sexta-feira a gente lança o resultado final. Maravilha. Então pronto, isto foi aquelas fichas que nós fizemos lá no barco, como que foi um pouco atribulado. Eu depois fiz aqui uma leitura e tentei encontrar aqui alguns pontos em comum. Como não temos muito tempo, eu vou passar aqui isto.
Vou só mostrar algumas conclusões que eu já tirei das fichas, para verem se realmente é isto. Estão de acordo? Não sei se conseguem ler bem o que é que eu tenho aqui escrito. Fazer uma sugestão, meninas e meninos, da gente receber esse material, Rafa, para que a gente pudesse fazer uma leitura, fazíamos as ponderações e aí viríamos para a reunião já com algo mais Você está ouvindo interferência ou tu vais estar ouvindo interferência? Pronto, acho que passou. Já, sim. Então, eu queria fazer essa sugestão, para que nós pudéssemos... Mas eu não vou passar as fichas, vou só ler algumas conclusões. Entendi. Não seriam as fichas, seria esse material já sistematizado, que você já pontuou aí. Não sei se está tudo, né? Não sei. Lembra no barco que a gente teve aquele momento de verificar sinergias em relação a desafios? Então já foi anotado aquilo, a gente pegou, ela compilou tudo, a Rafa compilou tudo que estava escrito por vocês e jogou aqui no documento Word. E aí a ideia é só... Era esse. Eu vou só passar algumas conclusões. E depois eu vou enviar isto para vocês, porque também não está 100% fechado ainda, as fichas, que isto dá imenso trabalho. E então vou só mesmo passar algumas conclusões, só para terem uma ideia do que é que... Porque a ideia destas fichas é depois nós podermos fazer algumas sessões também de boas práticas, convidar pessoas que possam vir falar também de alguns assuntos que foram abordados por vocês em termos de desafios. Então, pronto, alguns pontos focais que eu identifiquei aqui nas vossas fichas foi atração de investimentos privados. Tarumã identificou isto, Santarém, São Bento do Sul e Socorro. Então, a ideia era saber se mais alguém tem interesse nesta temática, mesmo não tendo posto ali nos seus desafios. Porque a ideia depois Guimarães, ok. Guimarães já estávamos identificados. Restinga Seca, pode acrescentar que a gente tem interesse também. Ok. E depois a ideia é nós fazermos algum mapeamento de boas práticas, neste caso do investimento privado não, mas podermos fazer um mapeamento de algumas fontes de investimento privado, coisas que vocês possam aceder para nesta linha. Depois aqui no segundo ponto, investir na participação cidadã e no diálogo com crianças e jovens, nomeadamente na definição de canais de comunicação mais apelativos, na criação de eventos direcionados para os jovens e crianças e na mudança de paradigma em termos de participação local. Está aqui uma interferência de alguém, não sei quem é. César, eu acho que é sua. Está dando interferência aqui. É minha? Não, acho que é do César. Você pode dar mudo aí? Aí parou. Já está, eu já dei. Pronto, isto mais na linha da participação cidadã e do diálogo com os jovens. Quem mencionou isto foi Valongo, Tarumã, Restinga Seca e Viana. Não sei se mais alguém tem interesse nesta temática da participação da população e das crianças, Socorro. Nós que fomos os que recepcionamos, a gente pode também participar? Claro. E Santarém também. Ok. A gente já tem uma expertise nesse trabalho na área urbana, a gente pode contribuir também. Boa. Depois aqui em termos de capacitação para a adoção da nova agenda urbana e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quem mencionou foi Viana, Socorro, Santarém, Restinga Seca e Guimarães. Não sei se mais alguém tem interesse nesta temática. Não? Depois aqui, por último, capacitação em termos de sustentabilidade ambiental, nomeadamente em termos de boas práticas, capacitação, envolvimento das pessoas / empresários, inovação e tecnologias e políticas públicas sustentáveis. Quem mencionou estes pontos foram Guimarães, Restinga Seca, Santarém, Socorro, Viana e São Bento do Sul. Tarumã também. Sim. Pronto, então eu acho que
isto aqui está terminado, eu vou terminar as fichas de qualquer maneira, eu vou enviar isto para vocês. Também se quiserem depois completar, porque há alguns pontos que ainda não estão completos, eu vou enviar isto para vocês e mesmo a análise SWOT eu também vou enviar especialmente para a Rose, para ela ficar com tudo o que nós falámos aqui. E pronto, acho que é isso, Liz. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, mas acho que depois podíamos terminar na próxima reunião, no dia 28. Eu quero falar uma coisa rapidinho. Em relação à próxima reunião, teria algum problema? Vocês poderiam participar se a gente fizesse na quarta-feira, dia 29? É que Valongo não pôde participar dessa e dia 28 também não poderá participar da próxima. E aí seria, né? Teria uma exclusão do grupo, não de forma intencional, mas acabaria ocorrendo. Então, dia 29, dia, 29, quarta-feira, sem ser a próxima, outra quarta-feira nesse mesmo horário. Para vocês é tranquilo? Nós vamos estar para fora também no projeto de recuperação. Para nós é impossível. Mas no dia 28 vocês podem, não é, Marta? Ou não? Dia 28, sim. Liz, é porque eu acho que só quem não pode é a Cláudia, porque... quando eu falei com a Cláudia... A Gisela não pode. A Gisela pode. Ela eu falou falei para com a você Cláudia. que podia? Sim, sim. Só ela é que não, porque ela tem dentista, mas a Gisela vai estar presente nessa reunião no dia 28. Então a gente mantém dia 28, 10 horas da manhã. Sim. A gente mantém, então. Ok para todos? Sim. Ok, Liz, ok, meninos. Então, acho que é isso. A gente já pode finalizar. Aí, na próxima, então, a gente analisa Santarém como um todo. Não só a prática de Pichuna, mas todas as outras práticas e os lugares que a gente visitou também. Tá bom? É isso. Então, é isso. Muito obrigada pela participação. A gente se vê, então, Até breve. dia Obrigada, 28. tchau. Beijo. Obrigado, um abraço a todos. Tchau.